Olá pessoal, vamos ao nosso quinto vídeo sobre variação do gráfico da função cosseno, na verdade funções trigonométricas, só que agora nesse exemplo é a função cosseno. É uma questão da Unesp, modificada porque fiz um breve resumo no texto, para que não ficasse tão extenso, mas sem perder as informações importantes. Tá? O texto diz o seguinte: o gráfico representa a variação da pressão nas paredes dos vasos sanguíneos, P em milímetros de mercúrio, milímetros de Hg, em função do tempo T em segundos. Tá? Então eu tenho aqui a variação da pressão, em função do tempo em segundos. Por exemplo, nós vemos que a pressão varia de 80 a 120, olha, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Dentro de um determinado intervalo de tempo, Dentro de um determinado intervalo de tempo, como aparece aqui. Certo? Então, veja bem, o texto fala: observe que a imagem está no intervalo de 80 a 120, de fato, de 80 a 120, pressão mínima, pressão máxima, tá? E que o período da função, ou seja, essa função ela sempre se repete, E qual é o comprimento aqui mínimo, em que ela se repete? É de, olha aqui, esse comprimento mínimo é 0,75 segundos, 75 centésimos segundos, ou 3/4, porque se eu converter esse número em fração, 75 sobre 100, simplificando, dá 3/4 de segundo. Então, a cada 3/4 de segundo, a pressão aqui, dos vasos sanguíneos vai a 120 e volta a 80. Vai a 120 e volta a 80. Tá? Determine uma função, que é essa daqui, sugerida pela questão, com A, B e K constantes reais. Bom, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeiro, sabemos que o período é diferente. Olha aqui o período. E tem uma relaçãozinha entre o período da função cosseno, Entre o período da função cosseno, tá bom? E o período da nova função cosseno com essa alteração. Quando a gente multiplica a variável da função cosseno, tem uma alteração no período. E a relação é a seguinte, olha, o período novo é igual ao período anterior da função cosseno, que é 2π, dividido pelo módulo do valor que eu multiplico pela variável, pelo módulo de k. Tá? Essa é uma relaçãozinha. Sempre o novo período vai ser o período anterior da função trigonométrica, no caso da cosseno 2π, dividido pelo módulo do valor que eu multiplico, da constante que eu multiplico pela variável t. Bom, vamos lá. Então, se é assim, qual que vai ser o novo período? Aliás, o novo período eu já sei. Ele falou 3/4, não é isso? O novo período é 3/4. Então, olha aqui. Se o novo período é 3/4, então 3/4 vai ser igual a 2π dividido por k. Tudo bem? 2π dividido por k. E nessa eu vou descobrir qual que é o valor pelo módulo de k. Tudo bem? Nessa eu vou descobrir qual que é o valor do k. Vamos lá? Então, prosseguindo, como ele quer uma função, vamos descobrir aqui o valorzinho do k. Basta multiplicar cruzado, Então, 3 vezes k. 3k igual a 2 vezes 4. 8π. Passou o 3 dividido. K é igual a 8π sobre 3. Bom, temos aí um valor para cá. Temos aí um valor para cá. Então, a partir desse valor que eu escolhi, lembra que ele pede uma função? Então, para esse valor de k, eu já tenho que a nossa função ela vai ter essa cara aqui. Portanto, y é igual a mais b cosseno de, no lugar de k, 8π sobre 3 vezes t, certo? Ok? Bom, vamos continuar então aqui a nossa resolução. Agora, nos resta descobrir o quê? O a e b. Então, olha, partindo daquele raciocínio, escolhendo um k positivo 8/3 de π, colocando na função, vamos definir uma função, uma função, como é pedido no exercício, tá? E para isso vamos descobrir quem é a e b. Como que eu faço para fazer essa descoberta? Eu vou substituir valores de y e de t. Eu vou fazer uma análise no gráfico.
Então, por exemplo, quando eu olho para o meu gráfico, eu sei que quando t segundos vale 0, o p, que é o nosso y, vale 80. Para t 0, o y é 80. Então, é isso que eu vou fazer. Olha, no lugar do y, eu vou pôr 80 igual a mais b cosseno de... No lugar do t, quem é? Quando t é 0, o y é 80. Então, por 0 no lugar do t. Se eu coloco 0 no lugar do t, o que vai acontecer? Vamos lá. 8π barra 3 vezes 0. Aonde eu vou chegar aqui? Vamos lá, acompanha comigo. Vai ficar 80 igual a... Só que 0 vezes 8π sobre 3 vai dar 0, né? E qual é o cosseno de 0, gente? Qual é o cosseno de 0? Vamos fazer um rascunho aqui no cantinho, olha. Ciclo trigonométrico, eixo vertical, eixo horizontal. O eixo horizontal é o eixo dos cossenos, tá? Se o ângulo vale 0, tá? O que é projetado no eixo vertical? É projetado exatamente 1, tá? Então isso aqui tudo vale 1. O cosseno de 0 é 1, e 1 vezes b, b. Então cheguei nessa relação, tudo bem? Bom, vamos pegar agora um outro ponto. Bom, um ponto legal para a gente poder cancelar esse 8/3 seria pegar esse ponto aqui, olha, para o t valendo 3/8, tá bom? Então aqui, olha, nessa primeira foi para o t igual a 0. Aí, pimba. Vamos fazer agora para o t valendo 3/8. 3/8. Então, venho na mesma formulinha. Quando o t vale 3/8, olha, a pressão vale 120. Então, 120 é igual a mais b vezes o cosseno de 8π sobre 3 vezes, no lugar do t, 3/8. 3/8. Olha que legal. 3 com 3 corta. 8 com 8 corta. Ficou o cosseno de π. Mas quem é o cosseno de π? Hein? Vamos lá no nosso rascunho. Ó. Quando eu tenho π, aqui olha, π, 180 graus. O quanto que projeta no cosseno? Projeta, olha, para a esquerda, menos 1. Então, o cosseno de π, menos 1. Se o cosseno de π vale menos 1, menos 1 vezes b, menos 1 vezes b, menos b. Então, vai ficar assim, olha, menos b a igual a 120. Olha que interessante. Olha onde nós chegamos. Nós chegamos a um sistema. 80 é igual a mais b, 120 é igual a menos b. Como que resolve esse sistema? Pela adição, a gente consegue já chegar a uma solução bem interessante. Se eu somar as duas equações, olha, cancela o b, e eu chego aqui, 120 com 80, 200 é igual a 2a. Passar o 2 dividindo. A é igual a 100. A vale 100. Aí eu prossigo aqui em cima. Olha, se o A vale 100, então para A igual a 100, se o A vale 100, imagina, 100 mais B vai dar 80. Então, 80 é igual a 100 mais B. Ué, passa o 100 subtraindo, 80 menos 100, menos 20 é igual a B. Então, já tenho A, já tenho B e já tenho o K. Logo, já tenho a minha formulinha pronta para completar, ok? Portanto, a nossa formulinha y igual a A mais B cosseno de 8π sobre 3 vezes t. Agora que eu já tenho o valor de A e de B, basta fazer a substituição. Então, resposta, tá? A formulinha que nós vamos ter é
y igual a o valor de A, 100. No lugar de B, menos 20. Menos 20. Cosseno de 8π/3 vezes t. Certo? Ou, se achar por bem também, pode colocar no lugar do y já a pressão P, né? E falar que P é igual a 100 menos 20 cosseno de 8π/3 vezes t. Ok? É isso aí, turma. Espero ter colaborado com vocês aí para a solução desse problema. Muito obrigado.